todo mês, a mesma surpresa. A conta de energia chega e o valor parece cada vez maior. Muita gente acredita que o grande vilão é apenas o chuveiro elétrico. Outros culpam a televisão, o micro-ondas ou até as lâmpadas da casa. Mas será que estamos olhando para os aparelhos certos? Na prática, alguns equipamentos consomem muito mais energia do que imaginamos. E pior, existem aparelhos que gastam energia o tempo todo, silenciosamente, sem chamar atenção. Neste vídeo, nós vamos entender de forma simples o que significa quilowatt-hora, como a energia é medida, quem são os maiores consumidores da sua residência e quais atitudes realmente ajudam a reduzir o consumo. E eu já adianto, alguns hábitos aparentemente pequenos podem fazer uma enorme diferença no final do mês. Então, fique comigo até o final, porque talvez o verdadeiro vilão de sua conta esteja ligado dentro de sua casa agora mesmo. Antes de descobrir quais aparelhos mais consomem energia, nós precisamos entender uma informação fundamental. O que significa quilowatt-hora? Toda conta de energia elétrica é calculada com base nessa unidade. Na prática, ele representa quanta energia um equipamento consumiu ao longo do tempo. E aqui existe uma diferença importante. Potência não é a mesma coisa que energia consumida. Por exemplo, um chuveiro elétrico pode ter uma potência de 5.500 watts. Isso significa que ele consegue transformar muita energia elétrica em calor rapidamente. Mas o consumo final depende também do tempo de uso. É exatamente por isso que a conta de energia considera potência multiplicada pelo tempo. Um aparelho muito potente, ligado por pouco tempo, pode consumir menos do que um aparelho fraco funcionando o dia inteiro. E agora começa a ficar mais fácil entender quem realmente pesa na conta de luz. Se existe um aparelho que merece fama de vilão da conta de energia, esse aparelho é o chuveiro elétrico. E o motivo é simples. Ele trabalha com altíssima potência. Enquanto uma televisão pode consumir cerca de 100 watts, um chuveiro elétrico facilmente ultrapassa 5.500 watts. Isso significa que ele consome dezenas de vezes mais energia. Mas existe um detalhe importante. O problema não é apenas a potência. O verdadeiro impacto aparece no tempo de uso. Muitas vezes, a pessoa toma 2 ou 3 banhos demorados por dia e não percebe quanto isso pesa no final do mês. Um chuveiro de 5.500 watts, funcionando apenas 30 minutos por dia, pode ultrapassar 80 kWh em um único mês. E dependendo da tarifa da sua região, isso representa uma parcela enorme da conta de energia. É por isso que reduzir alguns minutos do banho pode gerar uma economia muito maior do que apagar várias lâmpadas da casa. Muita gente acredita que o chuveiro elétrico sempre será o maior consumidor da residência. Mas existe um aparelho que pode ultrapassar facilmente esse consumo: o ar-condicionado. E isso acontece porque ele costuma permanecer ligado durante muitas horas seguidas. Mesmo com potência menor do que a do chuveiro, o tempo contínuo de funcionamento faz toda a diferença. Um ar-condicionado de 12.000 BTUs, funcionando 8 horas por dia, pode ultrapassar facilmente 150 kWh por mês. E alguns hábitos pioram ainda mais o consumo. Temperaturas muito baixas, portas abertas, filtros sujos e aparelhos antigos. Por isso, os modelos inverter ficaram tão populares. Eles conseguem controlar melhor o funcionamento do compressor, reduzindo desperdícios. Na prática, o ar-condicionado pode se transformar em um verdadeiro vilão silencioso. Ele não chama atenção, mas trabalha durante a noite inteira.
Diferente do chuveiro e do ar-condicionado, a geladeira possui uma característica muito particular. Ela praticamente nunca para. Mesmo durante a madrugada, ela continua funcionando para manter os alimentos refrigerados. E é exatamente isso que transforma a geladeira em um consumo contínuo de energia. Muitas pessoas subestimam esse aparelho porque ele não parece potente. Mas ao longo de 24 horas por dia, todos os dias do mês, o impacto pode ser enorme. E alguns fatores aumentam ainda mais esse consumo. Borracha da porta desgastada, abrir a geladeira várias vezes, colocar alimentos quentes e equipamentos antigos com baixa eficiência energética. As geladeiras modernas, com selo Procel A, conseguem economizar bastante energia em comparação aos modelos antigos. Na prática, uma geladeira antiga pode consumir muito mais do que as pessoas imaginam, simplesmente porque ela trabalha o tempo inteiro. Agora, vamos falar sobre um dos consumos mais traiçoeiros da casa, o consumo em stand-by. Muitas pessoas acreditam que, ao desligar um aparelho no controle remoto, o consumo desaparece completamente. Mas isso nem sempre acontece. Televisões, videogames, aparelhos de TV por assinatura, computadores, micro-ondas e até carregadores podem continuar consumindo energia mesmo aparentemente desligados. Esse consumo costuma ser pequeno individualmente. O problema aparece quando vários equipamentos permanecem conectados 24 horas por dia, todos os dias do mês. É o chamado consumo invisível. Aparelhos com relógios digitais, LEDs acesos, sensores e conexões permanentes normalmente continuam utilizando energia. Na prática, talvez não seja o maior vilão da casa, mas é um desperdício constante que muita gente ignora. E quando somamos vários aparelhos em stand-by, o impacto anual pode ser surpreendente. Agora, ficou muito mais fácil entender quem realmente pesa na conta de energia. Os maiores vilões normalmente são os equipamentos que combinam duas características: alta potência e muito tempo de uso. O chuveiro elétrico continua sendo um dos campeões de consumo. Logo depois aparece o ar-condicionado, principalmente quando funciona durante toda a noite. A geladeira também merece atenção, porque trabalha praticamente sem parar. Já aparelhos como televisão, notebook e lâmpadas LED modernas possuem consumo relativamente baixo. Isso mostra uma coisa importante: nem sempre o aparelho mais utilizado é o que mais consome. Muitas vezes, um único equipamento de alta potência pode gastar mais energia do que vários aparelhos pequenos juntos. Por isso, entender potência e tempo de uso é fundamental para controlar a conta de energia. A boa notícia é que reduzir o consumo de energia não significa viver no escuro ou abrir mão do conforto. Na maioria das vezes, pequenas mudanças de hábito já fazem uma enorme diferença. No chuveiro elétrico, por exemplo, reduzir alguns minutos do banho já diminui bastante o consumo. No ar-condicionado, manter temperaturas entre 23 e 24 graus costuma oferecer conforto com muito mais eficiência. Na geladeira, cuidados simples ajudam bastante. Evitar abrir a porta toda hora e manter a borracha em bom estado. Outra mudança importante é substituir lâmpadas antigas por LED, que consomem muito menos energia. E claro, eliminar consumos desnecessários em stand-by também ajuda. O segredo não está em deixar de usar os aparelhos, mas em usar de forma inteligente. Existe um erro muito comum quando o assunto é economia de energia. Muitas pessoas focam nos aparelhos errados. Elas desligam uma lâmpada LED moderna, mas continuam tomando banhos longos todos os dias. Desligam a televisão, mas deixam o ar-condicionado funcionando a noite inteira em temperaturas extremamente baixas.
Na prática, isso gera uma falsa sensação de economia. Hoje, uma lâmpada LED consome muito pouca energia. O impacto real normalmente está nos equipamentos de alta potência ou nos aparelhos ligados durante muito tempo. Por isso, entender o consumo é muito mais importante do que simplesmente sair desligando tudo. Economia inteligente não é sofrimento, é saber onde realmente está o desperdício. Quando entendemos como a energia elétrica funciona, começamos a enxergar a casa de uma maneira completamente diferente. Percebemos que alguns aparelhos realmente consomem muito mais energia do que outros. Entendemos que potência e tempo de uso fazem toda a diferença. E, principalmente, aprendemos que economia inteligente não significa sofrimento. A engenharia existe exatamente para isso: resolver problemas, aumentar eficiência e melhorar nossa qualidade de vida. E talvez esse seja o ponto mais importante. A eletricidade está presente em praticamente tudo ao nosso redor, mas poucas pessoas realmente entendem como ela impacta o próprio bolso. Se esse vídeo ajudou você a enxergar sua conta de energia de uma forma diferente, deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de tecnologia, engenharia e aplicações práticas da eletricidade no dia a dia, inscreva-se no canal Engenheiro aos 70, porque entender engenharia é entender o mundo moderno.